Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em meu canal. Eu sou a professora Ivete e estou aqui para mais uma videoaula. Primeiramente eu quero que você se inscreva no meu canal, dê um like, para que o maior número de estudantes possa ver essa aula. A aula de hoje é sobre representação algébrica de uma sentença matemática. Segunda aula sobre a expressão algébrica. Nós vamos agora ver a representação algébrica de uma sentença matemática. O que é uma sentença matemática inicialmente? É uma composição de números escritas para facilitar um problema que nós estivermos resolvendo. E a representação algébrica, o que é? A representação algébrica é escrever em forma de número a expressão verbal. É o que nós vamos fazer nesta aula de hoje. Vamos ver? Começando então, que um número. Quando eu falo um número, o que será um número? Um número é um número que eu não conheço. Então, eu vou usar a letra para representá-lo. Logo, um número, ele vai ser quem? Uma letra. Vamos usar o X, mas eu posso usar o A, posso usar o Y, posso usar qualquer letra do alfabeto. Neste momento, nós vamos usar o X. Então, a soma de dois números. Então, eu não conheço nenhum número e nem o outro número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o X e vou escolher usar o Y como o outro número. Então, será X mais Y. Tá? Letra C. A diferença entre dois números. Novamente, eu vou usar o X e vou usar o Y. Se é a diferença, então eu vou colocar o sinal de menos. Vou dar uma consertadinha nesse Y aqui. Legal? Continuando então. O dobro de um número. Primeiro, o número que eu não conheço, nós estamos usando quem? O X. E o que é o dobro de um número? É multiplicar esse número por 2. Então, se eu tenho o dobro de um número, eu não conheço esse número, o número vai ser chamado de X e ele vai ser multiplicado por quanto? Por 2. Então, o dobro de um número é 2x. Joia? Letra E. O quadrado de um número. O quadrado de um número. Esse número nós estamos usando quem? O X. Se é ao quadrado, ele está elevado à segunda potência. Então, o quadrado de um número é o x elevado ao quadrado. Joinha, né? Então, vamos ver. A metade de um número. Em álgebra, a divisão ela é usada em forma de fração. Então, quando eu digo a metade, eu estou dividindo por 2. Então, a metade de um número, é um número que ele vai ser dividido por quanto? Por 2. E se eu não conheço esse número é quem? X. Se eu não conheço o número é X. Em seguida, a terça parte de um número. A terça parte de um número novamente está relacionado a quem? A divisão. Divisão por quanto? Se é a terça parte, é dividido por 3. E o número que eu não conheço, eu vou dizer que é o X. Vejamos o próximo. Um número elevado ao cubo. Esse número, se é elevado ao cubo,
o número que eu não conheço é x, e se ele é elevado ao cubo, vai ter um expoente 3. Que bacana, né? Vejamos então aqui o antecessor de um número. O antecessor de um número, nós vamos ver o quê? O que é o antecessor de um número? O antecessor de um número é o número que vem antes dele. Então, se esse número que eu não conheço, ele é o x, tá? O número que vem antes dele é quem? É x menos 1. X menos 1. Quer ver? Se eu tenho aqui o número 4, quem vem antes do 4? O 3. Então, o 3, ele é antecessor do 4. Então, ele nada mais, nada menos do que 4 menos 1, que dá o 3. O sucessor de um número é aquele número que vem logo em seguida dele. Então, o sucessor de um número é o quê? É x mais 1. Quer ver só? Se eu tenho 3, não, vamos colocar outro. Tenho 8. Qual é o sucessor de 8? É o 8 mais 1, que é igual a 9. Então, aqui, 8 mais 1 é igual a 9. Logo, representando o sucessor de um número, é x mais 1. Vou aproveitar essa aula para falar algumas curiosidades em termos de álgebras. Vejamos então aqui, todas as vezes que eu tiver as expressões d, do e da, d, do e da está ligado à multiplicação. Todas as vezes que eu tiver a expressão por divisão e a expressão do equivalente o tem está relacionado a igualdade. Espero vocês na próxima videoaula, dando continuidade ao nosso assunto. Tudo de bom para vocês. Tchau!